Então, entendendo essas relações entre as instâncias cósmicas e entendendo a supremacia, né, vamos dizer assim, a ênfase que acontece em Trabalhos e Dias do universo telúrico, né, nós temos que entender agora, temos que reconstruir, né, trazer de volta a concepção das aquisições divinas dadas às outras três deusas. Quando Zeus estabelece o poder na teogonia, ele, juntamente aos seus dois irmãos, assumem as instâncias cósmicas e dá às três irmãs três elementos primordiais, basilares para a construção de uma sociedade. São três instituições excepcionais e importantes para que ela exista, segundo a vontade segundo os desígnios de Zeus e segundo a percepção dos homens, né, do homem grego. Então, a primeira delas é o sacrifício, né? Está relacionado aí, eu trago a questão do sacrifício, mas está relacionado aí ao valor religioso. Em Trabalhos e Dias, Hesíodo apresenta isso com muita clareza, a questão do sacrifício como um elemento principal para que o homem venha estabelecer as regras divinas. Então, o sacrifício que está relacionado a essa função religiosa é atribuída à figura de Héstia, que é a deusa do fogo sagrado, a deusa do altar sagrado de cada casa. Falei para vocês que o homem grego possuía a religião dos mortos, né, que é uma religião em que, nesse altar sagrado, cada casa tem o seu altar, e nesse altar sagrado eles veneram, né, fazem rituais para os seus antepassados, que são os daimones, né, são seres benfazejos que vão ali atribuir benesses, né, atribuir benefícios a eles caso sejam contemplados por essa observância à regra religiosa, né, caso sejam contemplados por essa função religiosa, dar aos seus antepassados as honras devidas. Né? Então, esta é aí a deusa que representa a religião, né? O sacrifício que eu coloquei aí para vocês. A agricultura, não preciso nem dizer, a deusa Deméter, né, que é a deusa da proliferação do cultivo, da floração, da germinação, né, das estações, e aí a gente já tem o surgimento aí da sua filha Perséfone, né, o mito lá que eu contei para vocês na aula passada, que apresenta exatamente essa ciclicidade da Terra, ciclicidade do tempo, aliado à Terra. E aí a gente tem o erga kai hemerae, né? Essa ciclicidade do tempo que garante as primazias da Terra para o homem. Né? Então, a agricultura, que é Deméter, e o casamento, pessoal, que Hesíodo vai tocar no casamento, né, no tema casamento, dentro dos Trabalhos e Dias, como principal instituição para a construção social. Então, veja, e quem é a deusa do casamento? Hera. Né? Então, temos aí, veja só, ele vai trabalhar com essas aquisições dos deuses principais do Olimpo. Então, são elementos aí que a gente precisa entender, né? Já precisa se apropriar para compreender melhor essa cosmovisão, né, que a gente pode atribuir às obras hesiódicas. Outro ponto interessante é sobre a natureza de sua poesia. A poesia dos Trabalhos de Dias, né, a poética, podemos dizer assim, melhor, dos Trabalhos de Dias, apresenta dois pontos essenciais que não está vinculada, por exemplo, à formação da poesia homérica, por exemplo, né? A agrícola, a questão agrícola e a questão ética. Isso não apenas, tá? Deixar bem claro aqui, isso não apenas vai acontecer em Trabalhos de Dias, mas também na Teogonia, né? Vamos trazer aqui a questão das poesias hesiódicas, né? Da poética hesiódica. Então, a agricultura, né, e a ética são elementos essenciais para a construção da obra de Hesíodo. E o interessante é que quando a gente vai observar dentro da obra de Homero, esses elementos não são tão importantes assim. Quer dizer, a poesia homérica não dá atenção especial a esses dois temas. Visto, né, não podemos esquecer que a
poesia homérica trabalha mais com esse valor do herói, né? Essa figura do herói que assume um processo de vida até atingir, né, a chegar ao ponto culminante de seu estágio de herói, né? A poesia de Hesíodo, sobretudo, tem esse valor porque ela é uma poesia didática. E aí já podemos entrar aqui no próximo ponto, né, da nossa discussão. Então, a poesia de Hesíodo, ele tem duas bases muito interessantes, tá? Que eu não vou aprofundar demais, porque senão nós não sairemos jamais dessa obra, né? Vou tentar resumir, ser mais sintética na construção dessas ideias, mas é importante que vocês saibam que a formação do poema hesiódico, né, Trabalhos de Dias especificamente, ela tem duas bases essenciais, tá? Isso é comprovado em estudos, enfim. Ela tem uma formação, uma fonte sapiencial, né, que são fontes são fontes influentes, tá, do Oriente Próximo. Você tem que levar em consideração que a Ásia Menor, né, a região da Ásia Menor, é uma região atribuída ao universo helênico. Então, vamos dizer assim, esse contato de Hesíodo com o universo oriental permitiu que Hesíodo trouxesse um pouco em sua poesia esse valor didático. A gente vai entender daqui a pouco esses pontos aí que o Volk apresenta. E, segundo aspecto, a tradição épica, né? Levando em consideração que Hesíodo é mais, vamos dizer assim, detectável a existência de Hesíodo sendo posterior a Homero, né? E aí ele vai trazer muitos elementos homéricos, como, por exemplo, as repetições de frases, antes e depois de cesuras, né? Repetição de versos, repetição de termos, estruturinhas, os epítetos, né? Que são aquelas espécies de qualificativos determinados para alguns personagens. Nós vamos ter as fórmulas, né? Como, por exemplo, e assim se fez os desígnios de Zeus, né, que a gente viu lá na Teogonia, também acontece em Trabalhos e Dias. A gente se a gente for trabalhar mais próximo do grego, nós vamos perceber que Hesíodo também traz a construção, a gente pode dizer construção artificial, né, dos dialetos, né, dialetos que estão em Homero, o dórico, o jônico, o eólico. Então, assim, a gente tem um pouco dessa caracterização épica relacionada a uma temática nova, né, que Hesíodo vai trazer, que é a questão da poesia didática. Então, Hesíodo vai ser esse precursor que vai dar pontapé inicial para esse formato de poesia. Por quê? Porque depois virão muitos, né? A gente sabe que a literatura sempre é assim, ela nasce de um ponto e aí ela vai se proliferando entre intertextualidades e leituras diversas, né? Então, Hesíodo vai ser no mundo grego esse precursor, né, esse primeiro pontapé, né, esse pontapé inicial, né, da poesia didática no mundo grego, né? Então, eu trouxe aqui dois teóricos que falam sobre isso, né? O Turrey, que essas obras não têm tradução em português, só tem em inglês, tá? Turrey, que é a introdução da poesia didática antiga, né? Então, ele vai trazer 3 características interessantes que a gente encontra em Hesíodo, que correspondem à formação de uma poesia didática, né? Que é uma intenção didática, o poeta tem que apresentar essa intenção didática, uma voz que instrui e um ser instruído. Então, são 3 elementos aí que Turrey traz nessa percepção da poesia didática, da formação da poesia didática. Já Volk vai trazer essas 3 relacionadas a mais 2, como vocês podem ver aí. E essas 2 é o seguinte, ó, consciência poética e simultaneidade poética. Então, em que constitui essas ideias, né, de Volk? Primeiro, a intenção didática, né? A intenção didática é caracterizada pelo texto, na verdade, pelo endereçamento, né? Pela destinação do texto, do poema. E Hesíodo dedica esse poema ao seu irmão, Perses. Então, a gente tem aí um endereçamento, uma destinação. O poeta não está sendo aleatório, né? Ele diz exatamente para quem vai.
No segundo ponto, nós temos aí a constelação entre professor e aluno, né? Entre instrutor e aquele que está sendo instruído. Perses, que é o irmão de Hesíodo, na nossa aula anterior, né, 2 aulas atrás, eu falei um pouco sobre isso, né, que Perses é o irmão de Hesíodo que roubou, né, na divisão da herança do seu pai, roubou de Hesíodo, Hesíodo ficou praticamente sem nada, e Perses ali com seus subornos conseguiu convencer os juízes, né, os reis, e ficou com a maior parte da herança, né? Então, o ponto essencial do ensinamento de Hesíodo é Perses. Contudo, ele não deixa de pontuar a existência de outros homens, né, tanto os comedores de bens, como que ele aponta aí, os dorófagos, é isso mesmo, comedores de bens, os dorófagos, né, que são os reis que aceitam subornos, que são levados pela inconsistência de uma justiça falha, né, pela inconsistência dessa justiça capenga, vamos dizer assim, essa justiça enviesada, né, inclinada, oblíqua, e os homens também no sentido geral, os homens na sociedade, né? Como os homens podem aprender sobre esses pontos que Hesíodo vai apresentar ali. Então veja que existe essa constelação, essa ligação, essa proximidade do instrutor com aquele que está ouvindo, está sendo instruído. O terceiro ponto é a consciência poética, né? É o que o poeta fala, é ele próprio enquanto poeta e o que está sendo dito na sua poesia, né? Então o poeta aí assume essa característica de se assumir. A ideia é essa. A consciência poética é o poeta demonstrar essa percepção de si mesmo e de sua criação literária. E o quarto ponto é a simultaneidade poética. Vamos dizer assim, essa intercalação seria essa troca, né? Esse joguete, tá? De episódios narrativos com episódios sapienciais, gnômicos, que a gente poderia chamar de gnômicos, que são episódios em que ele aconselha, exorta, né, apresenta aí uma percepção sobre a prática da justiça.